A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, nossa entrevistada desse dia. Alex, hoje a gente vai entrevistar a professora Marise Suzuki, professora empreendedora, né, aqui de Gurupi, professora da Universidade de Gurupi, Unirg, e tem aí a piscicultura Ikigai, piscicultura sustentável. A gente agradece a presença da Marise. E antes falar um pouco das nossas redes sociais e nossos parceiros, né, Alex? Sim. Então, o podcast Fala Consciência está no Instagram, Fala Consciência PDC, e no YouTube também, canal Fala Consciência PDC. E que é um projeto da UFT Campus de Gurupi, um projeto de extensão da UFT, em parceria aí com o curso de jornalismo da Unirg e também com a Rádio 95.9, a Unirg FM. A gente tem a exibição desses episódios toda segunda-feira às 20 horas, após a Voz do Brasil, né? Exatamente, que é um canal muito importante que leva nossa mensagem para um raio bem grande aqui da região nossa, do sul do estado Tocantins. Exatamente. Marise, prazer encontrá-la novamente aqui no novo estúdio, né? Foi a nossa primeira entrevistada no ano lá inicial. E ficamos de conversar com você e esse dia chegou. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui com você hoje. Que legal, gente. Obrigada pelo convite, né? Obviamente que eu fico muito feliz em voltar aqui novamente, com uma roupagem totalmente diferente. Sim. Muito, assim, meus parabéns até, né, pela evolução toda. Isso aí eu acho que é muito bacana. Quer dizer que está fazendo efeito. Desde do dia que a gente começou até agora, só tem evoluindo, né? Então, eu agradeço o convite por estar aqui mais uma vez e bora lá. Bora lá. Tem muito assunto, né? Nossa. Muita coisa acontecendo daquela época para cá. Então significa que ambos estamos correndo atrás das situações e aparecendo, né, para as propostas. Ô Marise, antes de começar, Alex, só falar dos brindes aqui que a gente recebeu para presentear a Marise, tá, Marise? Muito bem. Eu tenho só que pegar, deixa eu só lembrar aqui. Falar os nomes. 2 sabonetes artesanais aqui que a gente recebeu. Todos esses brindes, tá, Marise? São de projetos de extensão também aqui do campus de Gurupi, tá? De professores. Esse foi um projeto de produção de sabonete como ferramenta para inclusão social e geração de renda na atenção psicossocial dos usuários do CAPS. Então é como uma forma aí de um trabalho junto aos atendidos pelo CAPS e para que eles possam produzir, né, ter um produto, uma outra opção de renda, né? Então, a produção de sabonetes. Interessantíssimo. E o outro projeto é um projeto do professor Nelson Souza. É o professor, né? Exatamente. E professora Graziele Cavalini. Ah, que legal. Os dois no sabonete? Os dois no sabonete, no projeto de sabonete. E um outro da professora Melissa, que é construindo novos conhecimentos através da produção de creme hidratante, utilizando plantas da cultura indígena. A professora mandou 2 amostrinhas aqui de creme hidratante. Isso é muito legal. Que é utilizando, bem legal, né? Sim, aroma diferente, propriedades diferentes também, né? E utilizando esses produtos da cultura indígena como uma forma de agregar valor, né? Um produto aí da região, tá? A gente vai abordar ainda sobre isso, calma. Vamos chegar lá, né? Tem tudo. Lucas, importante também que você tocou nesses projetos, fica aberto também aos outros profissionais aqui da UFT, que tem esse projeto que possa também participar aqui, que a gente vai estar divulgando e usando também para lembranças, né, para nossos convidados. Exatamente. Então todos os cursos estão convidados a interagir conosco e a gente fazer essa proposta também de divulgação. Exatamente. Esses projetos de hoje são ambos do curso de Química Ambiental da UFT de Gurupi, mas a gente está aberto a outros, né? Outros projetos. Exatamente. Também que a gente pode exibir exibir é aqui. bom sempre reforçar isso, né? Isso. Todos foram convidados. É importante divulgar, né? Porque, Isso. na verdade,
dá a impressão, isso eu falo como pesquisadora agora, né? Não como empresária, mas também com o fundinho ali. Dá a impressão, né, de quando a gente não divulga, que a universidade não está trabalhando com todos esses serviços, né, com essas ações. E isso é muito importante. E a UFT é muito forte em pesquisa, então para poder gerar produtos e mostrar o que está acontecendo, isso é muito, nossa, bacana demais. Que atender a sociedade, sim, né? Sim, com certeza. Exatamente. Bem, eu agradeço. Muito bom. Vai ser muito bom. Então, agora a gente... Tirar o cheiro do peixe. Já deu certo. Tem peixe? Tem peixe? Tem peixe. Ô Marise, então nós vamos falar um pouco agora, iniciar aqui, a curiosidade que a gente sempre tem aqui, trata no podcast Fala Consciência, as terminologias, né? Então a gente já conhece você, o lado profissional, sua temática de cultura, psicultura sustentável, mas assim, nós temos um interesse em entender melhor a terminologia Ikigai. Ikigai? Eu queria começar com isso. Ikigai já é psicultura sustentável. Agora, Ikigai. Eu lembro que você me contou uma história dessa terminologia. É muito bacana. O nome foi escolhido a dedo. Na verdade, nós tínhamos um outro nome, né? Mas aí... não pegou muito bem o nome e aí a gente trocou. Então não vou nem falar para não pegar esse outro nome, né? Já não vai existe que a gente mais. Fala depois, só lembra desse, Ikigai, né? Ikigai é um nome bom, né? Agora Ikigai ficou bom. bem bacana. Inclusive foi minha mãe que sugeriu, porque eu tava buscando. Eu sou muito ruim de nomes, assim, de ideias para nomes. Eu gosto de fazer, mas eu sou muito ruim de ideias para nome. E aí eu comentando lá em casa que eu queria fazer um projeto assim e tal. E aí a minha mãe falou, olha, existe a palavra Ikigai, que é uma terminologia e tal. Por que será que não pode ser? Entendeu? E aí, nisso, eu fui estudando, fui lendo. Falei, nossa, fechou. Tudo a ver. Porque realmente é basicamente isso que eu sinto. Só tá faltando a parte do dinheiro. Do resto, já tá tudo assim. Eu acho que a gente já tá fazendo muita coisa do Ikigai. Então, o que é, né? Bora lá. Na verdade, é uma filosofia, né? Que é meio que a tradução, assim, é uma razão de viver. Por que você acorda todos os dias? Né? Não é para acordar para ir trabalhar exatamente. Você tem que ter uma razão para você viver, se sentir útil, né? Tá feliz. Então, é uma mandala que tem basicamente 4 itens, que é o que você ama fazer, o que você faz bem, o que as pessoas te pagam por isso também, né? E que vai mudar de alguma forma falam que é o mundo, né? Mas assim, fazer o bem pro outro. Que eu acho que isso é uma contribuição, que eu acho que isso faz bem pro coração, né? Você saber que você está fazendo alguma coisa que está ajudando o próximo. Então, quando você fecha os 4, aí você chega no Ikigai. Mas geralmente o que acontece? A pessoa às vezes é boa naquilo ali, recebe por aquilo, mas às vezes não gosta. E aí aquilo ali é uma profissão. Ele trabalha, ele acorda todo dia para trabalhar. Não tá com os 4 elementos. Não, ele pode até mudar alguma coisa, mas se ele não gostar, e ele só tá por causa do dinheiro, vai faltar alguma coisa, né? Se de repente ele ama fazer, faz muito bem, mas ninguém reconhece, né? E pode até mudar também as pessoas. Mas aí aquilo ali já é uma paixão. E de paixão a gente não vive, né? Então, não paga as contas. Então, assim, tem que estar fechando. Né? Às vezes você é bom numa coisa, muda o mundo, igual eu falo assim, que eu participei muito já de associações para animais de rua, né? Abandonados. E aí, eu gostava de fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa super bacana, que ajuda a sociedade, mas não traz dinheiro, né? Ainda falta. Então, isso aí a gente fala que é uma missão. Então, vê que sempre está faltando alguma coisa nisso tudo. Então, quando a gente consegue chegar com os 4, aí a gente vive feliz. E aí, o que acontece? Vem a tal da longevidade. Nossa, então tudo começou porque tinha uma região do Japão que tinha muitas pessoas que passavam dos 100 anos e de uma forma, assim, saudável, vivia normalmente. Sem medicamento, sem estar acamado, né? Então, eles queriam entender o que acontecia ali. E aí, o pessoal falava mesmo, é o Ikigai, é o Ikigai. Então, quer dizer, a pessoa tá fazendo aquilo ali por paixão, assim, com vontade, né? Ela se sente útil ainda, fazendo bem para os outros.
e ao mesmo tempo ela tem aquela remuneração para ela poder sobreviver, para viver bem, né? Então é por isso. E aí o nosso projeto ele vai mais ou menos de encontro. Eu falo assim que é uma coisa que eu descobri, eu já sabia que eu gostava, mas eu não sabia o quanto que eu gostava, né, na verdade. Então eu falei, eu gosto muito. Eu acredito que com os resultados que a gente está obtendo, eu acho que eu estou fazendo bem. Talvez eu possa fazer melhor, mas pelo pouco tempo que eu tenho, se mostra, né? Eu acho que a gente já conseguiu mostrar o que é a Ikigai, né? Eu acredito sim que a gente com o impacto, a gente trabalha muito com o impacto ambiental positivo, né? E o social também. Então agora, por exemplo, a gente vai falar ainda sobre isso, mas eu vou adiantar um pouquinho, né? A gente trabalha com a parte de cursos e capacitações. Por quê? Porque a gente quer que outros piscicultores, outros produtores também produzam bem. Até o pessoal falou, mas se você fizer isso, vai ser seu concorrente. Eu falei, não. Falei, ao contrário. Falei, vai ser meu parceiro. Porque não dá para ter concorrência, assim, não dá para pensar em concorrência numa área que não tem, que tá querendo crescer. Que falta, né? Então falta, a gente precisa se unir para conseguir fazer as coisas melhores, né? E aí de repente não, eu acredito que se tiver mais produtores aqui na região, a gente consegue comprar uns insumos mais baratos e a gente consegue melhorar, inclusive, o preço. Fortalece uma rede. E fortalece a rede, exatamente. Então a ideia é montar uma rede. Então a gente já está começando a caminhar para isso aí. Então, só para a gente gravar, então são 4 elementos. Seria... No Ikigai. No Ikigai. O que você ama. O que você ama. O que você faz bem feito. O que você faz bem feito, o que as pessoas te pagam. Como por você isso é remunerado. Por esse serviço. E o que isso tudo pode mudar o transformar mundo, a realidade. A realidade. Em que você está inserido. Entendi. É um conceito muito bom para empresário, né? Para empreendedor. Né? Mas, na verdade, todo mundo. Eu acho que isso aí tem que ser individual. A gente leva para a empresa, mas se cada indivíduo não conseguir chegar no seu Ikigai, se for a gente não consegue ter uma empresa forte e consolidada, né? Aí vai ter sempre os profissionais só. Mas sem ter muita paixão assim, sem ter aquela vontade de fazer. Não é todo mundo que consegue, né? Chegar ao Ikigai. Não é. Como ela disse, mas né? é muito... Mas se grande parte chegar, né? Se chegasse... Como você citou na cidade, que teve essa ideia do nome, da comunidade lá, né? E muitas coisas, assim, se for devagar nisso daí, é muita coisa. Por exemplo, se as pessoas chegarem no Ikigai, até a parte de saúde melhora. Com certeza. Aí, todo aquele sistema de saúde e tal, não vai ficar... A gente não vai gastar dinheiro com saúde, né? Ou não vai utilizar o dinheiro, né? No caso ali, por causa de saúde. Pode investir em outras coisas. Então, são reflexos, assim, importantíssimos. Com certeza. Saúde mental, né? Saúde mental, que hoje em dia, né, tá bem assim. Devido a essa tecnologia. A pandemia, né? Tecnologia. Eu acho que foi tudo um conjunto, né? Quantos anos a Ikigai já tem, Marisa? A gente está agora entrando no quarto. Que começou contando ainda o outro nome, né? Que eu digo, a empresa. Isso. De CNPJ. 4 anos aí. 4 anos aí, desde do projeto, né? 5 se for contar as visitações e tal, mas aí eu meio que desconsidero essa parte, porque era mais assim, uma especulação. Benchmark, né? Exatamente. E aí agora que em 2020 que a gente bateu o martelo mesmo, falei, vamos. Aqui é a data, né, que nós estamos. Então, aí foi. É 2020. E onde que é a Ikigai Piscicultura Sustentável? A Ikigai fica no Parque Agroindustrial, daqui de Gurupi, né? Fica a 500 metros da BR, 153. Então, assim, é um ponto muito bom, né? Assim, inclusive para as pessoas terem acesso. Então, vai fazer um curso, ali é um acesso ótimo, não tem terra, é tudo avenida, né? Então não tem aquela desculpa de falar, não, é porque... Não, dá para chegar lá, né? Então, a localização, ela é muito boa. É estratégica, né? É estratégica. Muito bom. E já que você falou da terminologia, né? Que a gente falou um pouquinho. Piscicultura sustentável e piscicultura tradicional, qual é a diferença? Convencional, não sei. Convencional, Nós, lá na Ikigai, a gente preza muito a gente trabalha muito com o uso adequado do recurso hídrico.
né? Então, acho que o ponto principal é que a gente consegue produzir, né, uma quantidade de peixe com 10 vezes menos de água. Então, a gente tem uma produtividade, uma produção hiperintensiva. Então, a gente utiliza bem menos água para produzir a mesma quantidade. Então, já começa por aí. Além disso, a gente utiliza 100% da água de forma produtiva. Então, a gente não descarta para o meio ambiente de novo. Não vai para o córrego, porque muitas pisciculturas vêm ou de uma represa, a água, né? Vem de uma represa, passa pelos tanques e depois segue o fluxo, o caminho, né? E no nosso caso, não. A gente utiliza só a água do poço artesiano, a gente não tem nem recurso hídrico ali perto, assim, em abundância, né? Sim. Então, é só água do poço artesiano. E essa água, quando ela entra no tanque, ela vai criar os peixes. E aquela parte que está muito suja, a gente utiliza como fertirrigação para os hortifrutis, né? A gente, assim, não são todos os hortifrutis que dão certo, e a gente, nesse tempo todo, a gente vem selecionando. Ainda não está, assim, lindo, maravilhoso, né? O nosso local lá em termos de hortifruti, mas tá, tem a seleção já. Então, a gente já está no caminho para conseguir chegar, porque eu falo, né, pouco tempo ainda da gente estar lá, então, e muitas coisas aconteceram. Então, a sustentabilidade, ela vem disso, é tentar aproveitar o recurso hídrico da melhor maneira possível, de forma produtiva, né, na verdade, para não ter desperdício de água. Eu vi lá nas suas redes sociais, né, o processo todo lá. E você um dia mostrou lá chama de filtro, né? Filtro biológico. Você poderia explicar pra gente sobre esse filtro? Sim, é lá que a sustentabilidade também acontece. Lá que é o coração da sustentabilidade. É o coração, exatamente. Eu falo assim que o nosso sistema, ele é um mini mundo. Então, tudo tem que estar de forma equilibrada. Se equilibra de um lado, vai desequilibrar do outro, fatalmente. A biologia não peca nisso daí, infelizmente, né? Então, aquele filtro ali, a hora que a água que tá já com excesso de amônia, né, do tanque, ele sai e vai pro filtro. Então, ele tem a primeira decantação para tirar a matéria orgânica mais pesada, aí a segunda, que tem as plantas, que são água-pés ou alface d'água, que aí filtra, não é bem que filtra, ele peneira, né, na verdade, aqueles resíduos mais finos, aí fica grudado na raiz. Então, os água-pés e alface d'água a gente retira com frequência, né? E aí vai para um terceiro, que esse sim é o coraçãozão mesmo, que é onde tem as taboas e as mídias, onde ficam as bactérias. E são as bactérias que fazem esse processo. Né, de transformação da amônia para nitrito e depois para nitrato. E aí pode voltar para os peixes, porque aí a água pode retornar. E quanto tempo que dá esse tratamento biológico? O ciclo aí, né? O ciclo ali, em teoria, né, assim, do que você tem observado lá no seu dia a dia? Assim, todo projeto é para recircular toda a água ali em 4 horas. Então, o bombeamento tem que ser muito bom, porque em 4 horas ele tem que rodar ali. A água tem que ser renovada 100%. Então, ela praticamente renova 6 vezes no dia, né? Se a cada 4 horas. Fazendo as contas, né? Fazendo as contas. E aí, qual etapa que vocês aproveitam aí as hortaliças aí, hortifruti? Tem 2 etapas, na verdade, né? A primeira é porque a gente fala que dá descarga, porque literalmente a gente... Chegou. Não, é porque a gente alimenta os peixes, né? Aí eles vão, né, fazer as necessidades deles e depois decanta. Eles ficam lá no fundo. E o fundo do tanque, ele é cônico. E a água, ela circula, né? E acaba juntando ali no meio. Então, a gente abre o fundo ali. Purga, dá descarga. Isso, aí dá descarga mesmo. E aí purga. Essa água vai para os hortifrutis lá no fundo, vai tudo por gravidade. Não sai nenhum peixinho na descarga, não? Não, porque tem as peneiradas, a não ser que seja menor do que os buracos que estão lá, né? Mas ele é todo furado, né? Então, essa água... todo dia a gente irriga os nossos hortifrutis com esse excesso,
né? E aí depois, uma vez na semana, a gente faz uma limpeza no fundo dos filtros. Quando há necessidade, na verdade. Mas a gente já colocou como um processo, porque o processo ele funciona melhor do que, hoje sim, essa semana não, essa semana sim. Então, assim, faz como processo. Se tiver limpo, passa mais rápido. E se tiver com mais sujeira, vai mais devagar. Então, é aí que a gente consegue um certo equilíbrio lá dentro do sistema, né? Então, então essa é a segunda parte. Aí a gente tem um aspirador ali, que tira, né, essas sujeiras do fundo do filtro, e aí vai para a horta lá em cima. Então ele é bombeado lá para cima do terreno. Então não vai por gravidade. A gente aproveita que está usando a bomba para aspirar e já joga água lá para cima e ela vem descendo depois por gravidade. Aí aproveita Aí tudo. aproveita com equipamento só, já faz tudo, né? Legal. Assim, aí pra lá ainda falta, porque a gente só faz isso aí uma vez na semana. Então a gente também retira, tem uma outra bomba que retira a parte, já a água já em forma de nitrato, para irrigar diretamente já, né? Isso é bom que a piscicultura lá da Ikigai também é uma oportunidade de conhecimento dos alunos da universidade, né? Sim, Você é professora da Unig, tem contato também com o pessoal aqui da UFT, então é um canal muito interessante. Porque ao você explicar isso, o processo, a gente percebe, né? Como se fosse uma oportunidade de ver na prática os conceitos que a gente aprende nos cursos de ambas, né, universidades. Isso, para as escolas, principalmente públicas, a gente assim recebe com muita facilidade. A gente tenta atender o máximo possível. As privadas também, obviamente, mas também se a gente começar a abrir muito, a gente vai ficar só para receber. Tem que produzir, então, né? a gente tem a parceria, na verdade, já, tem umas contrapartidas. E aí os professores já vão com alguma proposta, porque eu falo assim, a visitação só por visitação, eu acho que ela é muito pobre. Eu acho bacana aí como professor, eu falo, então vocês vão vir aqui, vão observar o que a Ikigai faz, e depois eu quero um feedback do que eu preciso melhorar, na opinião de vocês. Então, todo mundo que vai lá já vai com um caderninho para poder aprender mesmo, e aí depois a gente recebe o feedback. Por quê? Na parte da piscicultura até que já está bem estabilizado, porque a gente se dedica muito a isso, né? E é o nosso carro-chefe. Agora, a parte dos hortifrutis ainda não. Então, tipo, um canteiro bem feito. Eles, assim, tem época que não tem nada lá, né? Que a gente tá refazendo tudo. Então, a época que eles vão lá, se tiver assim, mas como é que eu faço um canteiro aqui? Mas eu quero utilizar aquela água lá. Não vem jogando a água de poço artesiano, não, que é muito fácil. Tem que ser dessa daqui que tem resíduo. Né? Como é que não vai entupir como é que chama lá? Os biquinhos lá de irrigação. Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode utilizar para não entupir? A gente tem mais ou menos a solução, mas a gente joga isso daí para eles buscarem soluções. Né? Então, a ideia, na verdade, quando vai fazer algumas visitações, é sempre lançar desafio, para não ficar aquela coisa de ir lá, só anda, depois não acontece nada, né? E vocês recebem alunos, assim, da universidade também como estágio? Já tiveram? Sim, né? A gente já teve, já. Só que agora, né, eu espero que mude um pouco, mas como vocês sabem, né, que a gente está sem o transporte público, então é muito difícil. Por exemplo, o pessoal do IFTO, que é quem tem mais tempo, no sentido assim, eles estudam à noite. Então, aqueles que não trabalham de dia poderiam fazer estágio lá. Poderia. Mas muitas pessoas não têm como chegar até lá. Ou, às vezes, fica muito caro para chegar até lá. Então, por mais que a gente ofereça a bolsa, que é para o transporte, as pessoas não entendem. Eu falo que o valor que a gente coloca é para o transporte. Porque, assim, isso na concepção, eu falo até da Ikigai, não é só minha, não. A pessoa tem que ir lá buscar conhecimento, não dinheiro. Agora, estágio não é momento de buscar dinheiro. É o momento de buscar uma oportunidade de experiência prática, que é isso que vai alavancar ele depois futuro, o dinheiro. Então, não adianta querer inverter as ordens, porque não vai funcionar. Exatamente. Entendeu? E aí eu seleciono mesmo as pessoas que vão lá, se dedicam e tal. Eu sei que vale a pena, eu contrato. Isso. Agora, aquele que vai lá, que fala, eu não vou porque a bolsa não dá, então eu falo, só lamento. Porque eu não quero, assim, uma pessoa que seja só dinheirista. Precisa? Lógico que precisa. Mas também eu acho que
existe a possibilidade de você... Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade para ganhar o máximo de conhecimento para depois você sair, né? E buscar algo melhor. E outra coisa, se a pessoa for lá e plantar e tomar conta da horta certinho e tal, a gente deixa os funcionários levarem o que a gente planta. Os peixes não. E esses aí ainda, eu falo que é o nosso carro-chefe. Então a gente é uma empresa, né? Tem que se pagar, né? Tem que se pagar, lucro, exatamente. Nem só se pagar, tem que dar lucro. Agora os hortifrutis não, vai depender da dedicação deles para poder ter. Então, o que comer tem, na verdade. Já tem uma gama de coisas, tem semente, tem tudo ali. Então é questão de irrigar, é questão do cuidado. E aí também é outro ponto que eu observo. Porque se a pessoa não consegue nem cultivar, nem plantar um pé de quiabo, como é que vai cuidar? Assim, da Ikigai com zelo, porque a gente vai ter os hortifrutis, tem planta, tem tudo. Então, mas é que porque a pessoa não gosta de planta, tudo bem, mas nem para comer? Entendeu? Então prefere passar fome do que ir lá e plantar e cuidar, né? Então a gente dá essa possibilidade, não só o dinheiro. Eu acho que a gente trabalha com mais coisas, com percepções, para ver quem realmente tem esse espírito mais. Sim, todo o Ikigai. conhecimento envolvido. Né? Porque querendo ou não... É pertinente, né Marisa? Porque a minha formação foi assim, essa sua né? acessibilidade de seleção é perfeitamente compreensível. Porque como é que você vai fazer uma pessoa que não está alinhada até exatamente. com os conceitos que você acabou de falar, né? A questão que tem o imediatismo, né? Também, assim, hoje em dia o pessoal já quer logo então quer ficar rico em uma semana, seja, né? Se a pessoa tiver a capacitação, né? Pega logo e já ganha. Ótimo. Quem é que não quer uma pessoa dessa? Na nossa ideia, absorver conhecimento traz, no futuro terá o retorno, é isso que exatamente. Você falou. Agora, né? Se consegue de alguma outra forma, bom também, né? Mas ali a gente está lá para ensinar, para formar e não é assim... Como professores que somos, como eu estava falando, a prática lá na piscicultura Ikigai, ela vai levar esses conhecimentos que algum aluno, seja no ensino médio ou na graduação, escuta, vê o professor falar. Mas você vê lá a coisa acontecer, né, de verdade, transformando aquilo em produtos gerados num protocolo sustentável. Isso é totalmente... É o ciclo completo, né? Perfeito, né? De ensino e transformação. E querendo ou não, até 2030, gente, tudo vai ser voltado para isso, né? Que a gente tem a agenda da ODS ali, né? Da ONU. Então, assim, vai ter que trabalhar em cima disso porque a gente precisa alcançar essas metas. Tem que ter. Então, esses que não estão com essa mentalidade, tem que... Provavelmente vai ficar para trás, que as empresas vão precisar. Exatamente. Porque precisa bater essas metas, né? E assim, é bacana, por exemplo, estagiários que passaram lá com a gente, muitos estão na Embrapa, Pesca e Quando Agricultura. saem de lá, né, já tá. Entendeu? Foi lá no ensino médio com menos de 18 anos, né, então. E aí depois eles passaram na faculdade lá em Palmas, e aí de lá já estão conseguindo estágio na Embrapa. Poxa. Já tem história. Entendeu? Então assim, o pessoal, tem tal. Eu falei, não, isso aqui já passou lá. Já tem uma bagagem, então fica mais fácil até para eles selecionarem lá. Faz a diferença no currículo, né? Sim, claro, Muito bom. Claro. Tem mais responsabilidade no sentido assim, você já sabe a hora de dar ração, o que tem que fazer para o peixe não morrer, ficar atento por algumas coisas. Não tem como ir na piscicultura lá e não saber que precisa ter um cuidado, né? Ele fica lá uma semana e vai saber que tem cuidados diferenciados. E quando ele vai para outro lugar, com certeza vai levar isso. Aí ele vai isso, exatamente. É natural. O que vocês estão conseguindo produzir lá de hortifruti? O que deu certo, né? Que tem hoje. Isso daí vai ser publicação. Eu lembro, pode falar o que vocês estão... Não, eu lembro algumas que coisas eu vou falar. Tinha uns pimentão, né? Tinha, exatamente. Eu lembro do então, assim, o que deu muito certo lá, eu acho que é os de sempre também, né? É quiabo, abóbora, pepino, algo diferente, que é o pimentão, a berinjela, fica muito bonita, saborosa, assim, sabe?
salsinha, cebolinha, coentro ele sofre um pouco, eu não sei, acho que é porque eu não gosto. Então também deve ficar lá meio largado lá. Mas assim, tem o coentro, rabanete, eles ficam pequenininhos, igual pimentão, mas eu sou da teoria que é melhor ser pequenininho e sem agrotóxico do que grandão e cheio de coisa, né? Então, eu me contento com eles. E outras coisas mais. Ali também, ó, tem limão, manga, caju, aí todas as frutíferas, mamão, banana. E o lugar lá é interessante, né? Tem um solo, parece que característico também, que ajuda, né? Ou não? Não, ali é um solo duro. Porque quando eu fui lá visitar, é porque lá tem uma parte, uma baixada, né? Eu tinha a sensação de ser terra preta, não é não? Não, Você teve que fazer muita coisa. Na verdade, ali já eram tanques, né, de peixe, Já mas era o o escavado. Então tinha 4 tanques ali. Certo. Ali naquele espaço, só para vocês terem uma ideia, ali naquele espaço eram 4 tanques e não teria a mesma produtividade que a gente tem. Que tá tendo, né, no dia a dia aí. Então, utilizando, né, você usa reservatórios. Então é outro diferencial, né? Porque o convencional é aquele tanque cavado, né? Isso, vocês é alto. Aí né? usa mais água, é mais alto, tem que ser mais fundo. Não dá pra tratar, daria? Até assim, em alguns lugares que tem mais. Ali eu acho que não tinha, não. Mas jeito, assim, não. eu não sei, não era meu projeto, então não posso falar, né? Mas assim, boa parte das pisciculturas tem um decantador também antes da água voltar. Pro córrego, pro rio, assim, né? Ambiente natural. Isso. E aí, ali eu não tenho certeza, mas geralmente tem de lá, muitos ainda também utilizam para fazer irrigação de pasto, que é o mais adequado, né? É passar por lá e de lá tentar, só que eles acho que eles não conseguem bombear a parte mais grossa, e depois tem que drenar, fazer todo o tratamento, né? E o bom nosso é isso, que a gente consegue aproveitar tudo. Não fica depois aquela pasta embaixo, né? Então... A diferença é grande. E Marisa, você é biólogo, né? Sou. Bióloga de formação. Bióloga? E de coração, bióloga. sim. Assim como o Alex, né? Assim Alex é como biólogo também. Essa conexão aí sua, porque você veio do meio acadêmico, né? Professora, tudo. E aí depois foi colocar a empresa, né? A Ikigai. Ajudou... Como é que é isso? Com atrapalha? certeza, sim. Não. Eu acho que eu consegui imaginar o sistema antes dele estar rodando de uma forma muito certa. Enxergou, né? Eu consegui enxergar e ver as dificuldades. Tanto que eu estudei, acho que foi 1 ano e meio para mais, para ter certeza que eu daria conta. E mesmo assim a gente não tem certeza, né? Porque tem tantas outras coisas que aparecem no meio do caminho. Então, assim, o que eu tava garantindo eu dou conta de cuidar dessa água. Só que sou eu, né? Agora, dali eu ser empreendedora, ensinar um funcionário e ele fazer, já é um passo muito longo, né? Outro desafio. É uma outra coisa, é uma outra função. Eu falo que é igual a gente mesmo, acho que vocês vão entender isso. É uma delícia a gente estar no laboratório e sem se preocupar com a verba. Sim. Vamos fazer pesquisa, tá orientador, tá faltando tal coisa e vem, né, os insumos. E aí, a hora que a gente passa num concurso e toma conta de um laboratório, a gente já não é mais aquele pesquisador que fica na bancada. Acabou. Aquilo ali, você perde aquela função e você vai ser gestor. Então, toda aquela vontade de você fazer pesquisa, tal, de você estar na bancada, acaba. Vai dando lugar para outros. Aí você tem que ensinar, ações. Tal. Então você vê que muda. Há então, demandas, né? Sim, e é algo até natural, né? A gente tem que passar a ensinar as pessoas, né? Exatamente. Como é que se diz? Pro conhecimento nunca morrer. Então, é necessário. E é bom você deixar o processo bem desenhado, né, Marisa? Sim. Bem definido com seus funcionários ali. Então, esse daí é uma das partes que é o bem que você faz pro mundo. E aí você pode sair, a importância, deixar a coisa andar, de você ter passado por aqui. É verdade. É o seu legado. Por isso que quando você falou, eu enxerguei muito é claro que é para todos, né? Mas eu vi muita empresa, uma ideia de empresa, assim, sabe? No conceito Ikigai. Ikigai, né? Muito bom.
E aproveitando, já que você está falando tanto assim de aluno, né? E os cursos? Você está falando dos cursos também. Sim. Sim, Tem agora uma demanda de capacitação ali, né? Isso, Da parte de tem. capacitação. E deve dar um movimento ali naquela área sua lá, né? Assim, na verdade tem muita gente querendo entender o que é, e eu acho muito bacana isso. Inclusive, assim, a princípio a gente está fazendo um curso teórico prático, exatamente para a pessoa que está querendo iniciar a piscicultura, ele ter o pé no chão. Eu não tive essa oportunidade. Eu adoraria ter tido. Por isso que vem a ideia. Como tem muita gente procurando, eu falei, olha, por que você não faz o curso para ver se é isso mesmo que você quer, independente do sistema. Tanque rede, né, tanque escavado, ou tanque elevado mesmo, né? Então, a gente não... Como é que se diz? Não importa qual é o sistema, porque o que a gente está ensinando por enquanto é a parte bem básica. E aí, quem for mais adiante, a gente faz assessoria para ele poder... Né? É uma introdução. Por quê? Porque a gente precisa, eu falo assim, até que urgentemente, melhorar, aumentar a produção de pescado aqui no Tocantins. Então, é um potencial que o Estado tem, pode trazer muitos benefícios, acho que para todo mundo, mas o que acontece é que ainda o pessoal leva muito pro amadorismo, né? Porque antigamente era. Então, acho que não mudou, não teve a virada de chave, igual tá tendo no gado, né? Na própria agricultura mesmo. Não teve essa virada ainda. Então, é necessário que as pessoas entendam como que tem que ser feito para já iniciar um empreendimento que vai dar certo, não ficar tentando, porque depois desanima. Sim. E uma outra problemática que eu vejo, porque a gente também tem um abatedouro, né? Então, quando a pessoa não consegue produzir dentro de um determinado valor, a gente não consegue comprar, ou eles não conseguem se inserir no mercado. Então, aí fica a dificuldade e aí a pessoa desanima, porque fala, poxa, né? Eu vou ganhar só isso. Mas é porque ficou caro. O que aconteceu que ficou caro? Né? Aí é a nossa função de ir e eles serem abertos a entender o que está acontecendo para poder tentar mudar alguma coisa ali e fazer as coisas caminharem. Porque se continuar do jeito que está, assim, tá fadada a pessoa desistir, mas não é isso que a gente quer. A gente precisa de pessoas que produzam. Que eu falei, quanto mais pessoas produzir e a gente caminhar junto, a gente consegue diminuir os custos. E aí fica bom para todo mundo. Então a Ikigai também é uma escola preparatória para a piscicultura sustentável. Sim. Vamos dizer também que seria não precisa nem ser só sustentável, não, mas assim, para a piscicultura, a princípio. Né? De maneira geral. Que aí a gente tem os módulos, mas a gente está começando pelo básico, para depois ir para a parte mais de gestão financeira, que é isso aí a gente faz assessoria, a gente não faz curso ainda, porque são poucas as pessoas, e aí depois... Pode fazer o acompanhamento, né? Isso, e aí a gente vai colocando sustentabilidade no meio. No meio, aos poucos. Isso. Aí à medida que vai aumentando, se Deus quiser, mais pessoas vão... Aí a gente começa a trabalhar mais. E aí vocês têm um abatedouro lá... E ele pode atender quem tiver interesse em colocar a sua piscicultura. Isso, só que aí qual que é o problema que a gente vê? Para essas pessoas que a gente não faz o acompanhamento, a gente não pode colocar a nossa marca. E que não tem o mesmo sistema. Porque a Ikigai, eu quero... Assim, o brand dele é que é cultivado com água do poço artesiano, é sustentável. Então, para quem está comprando, ter a garantia de que está recebendo esse produto. E se está pagando por aquilo ali, está recebendo esse produto. Mas eu posso prestar serviço. Não, isso que eu ia perguntar. O que vai sair do abatedouro tem que sair com a marca Ikigai? Não necessariamente. Pode sair com a marca do terceiro e escrito ali. Processado, abatido, processado na Ikigai. E Marise, você falou, aproveitando essa questão, você falou uma coisa que me chamou a atenção. O fato de você ter um produto com esse cuidado, né, com a sustentabilidade, o ciclo, né, de bioeconomia circular, né, vamos dizer assim. Você consegue agregar um valor ali desse processo no produto? Comparativamente com o natural, vamos dizer assim? Na verdade, ainda não muito não. São algumas pessoas que eles compram, mas é pelo fato de saber a procedência.
Então, se é, às vezes, de água de poço artesiano ou não, por enquanto, acho que não está fazendo a diferença. Mas, assim, às vezes, quando vem algumas doenças, que de vez em quando sai, agora também, né? Por agora já está saindo uma aí que o pessoal está falando, e já tem um trabalho em cima dizendo que não é por isso, então as pessoas podem ficar despreocupadas, que mais é tal do fake news. Se você quiser explicar aqui um momento também para falar. Não, é que já teve, né? Já passou. Já. Assim. Então, assim, quando tem algumas doenças que pode vir de algum... Vamos supor, você está lá com um sistema que a água veio do rio, veio de algum outro lugar que tenha também os peixes nativos. Então, talvez de lá possa haver algum parasita. Certo. E aí, isso daí pode... Ou bactéria, né? Que pode contaminar os peixes e pode dar todo esse problema. Aí, como o nosso é de água do poço artesiano, a gente dá uma certa garantia. Então, por exemplo, uma coisa bacana, que aí as pessoas... Eu sempre falo isso para quem está grávida. O pessoal não come peixe cru, peixe, assim, quando está grávida, né? Eles evitam. E aí, mas por quê? Por causa de parasitas, tá? Eu falo, não. O da Ikigai, os alevinos que entram, a gente tem o atestado ali de sanidade, né? E depois de lá fica o tempo todo dentro da Ikigai até sair já embaladinho. Então, não tem tem uma confiança contato, maior, né? E aí, assim, e a gente sempre está tratando com sal para poder... se porventura tiver alguns aí, já vai eliminando. Então, a gente tem todo esse cuidado exatamente para levar um peixe que não vai ter resíduo de produto químico, nada contra os químicos, tá? Mas assim, algum contaminante ambiental, a gente sempre tá falando isso, agrotóxico, não, mas assim, algo que é Marisa, mas você estava falando do mercúrio. Saiu noticiário do mercúrio lá na Amazônia, né? Mas quando é peixe de cativeiro, eles têm assim um processo que a gente tem que fazer análise de água de tempos em tempos. Sim. Então, esses que são de cativeiros, eles são monitorados. O problema é quando se pega de rio, tal, que não tem monitoramento nenhum. Então, natural, aí acaba sendo um risco. Quando pega, né? É legal pegar o peixe mais assim, você pescar e tal, mas eu acho que o mais seguro é comer peixe de cativeiro, porque você sabe a origem, do que ele estava se alimentando. Eu prefiro, eu não faço muita questão de pescaria, assim, tem gente que gosta, nada contra, mas eu tô satisfeito. Eu gosto de pescar, mas eu prefiro soltar. Mas não existe um certificado assim, não? Olha, a gente está indo atrás agora de ver se tem, porque... Porque é importante, né, você agregar essa... Mas eu não... Aqui... no Tocantins, eu não sei se isso ainda vai diferenciar. Como o nosso selo de inspeção é municipal, então eu não posso ficar levando para outros lugares, então acaba que eu não estou indo muito atrás desse selo. Detalhe. Mas, à medida que a gente vai crescendo e a gente tiver a demanda para poder levar para outros lugares, aí eu acho que vale a pena sim. Inclusive, a gente está estudando agora uma forma de mostrar toda a rastreabilidade. Mas mostrar, assim, tipo, da pessoa clicar e ver da onde foi produzido, desde o alevino, mostrar a Ikigai. Nossa, interessante. Tirando aquele lote ali, entrando no abatedouro e sendo bom. Embalado. Então, e o carro saindo cheio de... Mas é mais ou menos baú, nesse sentido, né? Eu acho que para a pessoa entender. Olha só o peixe que eu estou comendo. Porque eu tenho certeza que até as grandes, elas não vão conseguir fazer isso. Então vai ser um diferencial que a gente vai fazer, porque não adianta só mostrar e falar, Ikigai é assim, assim, assim. Falando, não, mas esse peixe aqui que está aqui no mercado, que está aqui no pacotinho, ele é assim. Você sabe o que faz aconteceu. Todo o processo, também tem oportunidade também de exportação, né? Sim, a gente Ikigai já fez capacitação já na PAIEX, da Marlene. Isso, da inclusive PEX ela vai Brasil. vir aqui. Vai. Ótimo. Foi convidada. Ela é ótima também. Acho que é a próxima, né, Lucas? Acho que os próximos. Nossa, vocês vão aprender muito com ela. Ela porque, é muito boa, nossa senhora. Eu, pelo menos assim, a gente, né, foi eu e a Fernanda, que é uma colaboradora nossa lá de Rio Preto, inclusive, ela que fez a capacitação comigo, né? Então eu falei, Fernanda, agora
essa incumbência a gente conseguir botar, né? Mas aí é aquela história, eu preciso que mais pessoas produzam para poder dar um volume e aí conseguir. Mas aí, é um caminho, né? Às vezes nem a gente exatamente abater para exportação, que tem que mudar muito, né? Adequar a situação. Adequar. Então, assim, mas a gente já tem parceiros que possam fazer isso e levar assim, para fora, E né? quem sabe e com a aí- Marlene, inclusive. E quem sabe não tem nessa situação o selo, o certificado, Sim, né? sim. Que agrega o valor. Na realidade, eu assim, nessa Grotins foi assim, uma virada A de gente chave. tocar nesse assunto, a Marise rodou o mundo, viu? Sim, Lu? sim. Vamos chegar lá. Eu né? chego- Mas vamos... Vamos por partes. Aí a gente, assim, se aproximou muito, a gente teve essa oportunidade de se aproximar da Secretaria de Pesca e Aquicultura, nessa Grotins. E aí, eu estando lá, eu entendi qual que é a demanda do Estado. E aí, a gente está tentando ajudar, colaborar com essa demanda. E aí, numa das conversas, que inclusive até a gente foi lá para a Quixô e a secretária Miyuki Hayashi dela falou que eles estão em busca de um selo amazônico. Entendeu? Dos produtos tocantinenses, também para ser um selo amazônico, inclusive principalmente para peixe, para poder exportar um produto amazônico. Nossa, Então, que a marca. hora que tiver esse selo, eles estão estudando ainda as formas, né? Mas a hora que sair, eu acho que vai dar um Vai boom, vender vai virar a chave de novo. Vai. É outra virada de chave que vai dar na piscicultura. Por isso que até eu estou divulgando o nosso curso e assim, eu sempre falo, né? Vai perder a oportunidade de, tipo assim, quem quer empreender na atividade que mais vai crescer no Tocantins? E vai crescer, eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu estou apostando todo o meu tempo, o meu conhecimento, né? Porque não tem como não acontecer. Não tem como. Eu não consigo enxergar como não. Pelas características, né? Pela característica do Estado, pela preocupação mundial, precisa ter um aumento de consumo de carne. Então, assim, tudo está favorecendo para que aconteça essa virada, né? E o Tocantins, com tudo que tem, ainda não produz tanto. Então, assim, tipo, o que está faltando? Tem espaço para Tem espaço Pra para crescer. caramba. Então, aí o que eu vi é que está faltando conhecimento. Que às vezes a pessoa ganha tem lá um espaço, só quer cavar o buraco para jogar uns peixes lá. Eu falei, não, moço, Não é assim. vamos, né? vamos aplicar. vamos fazer de forma correta, E né? aqui tem a escola, né? Que E faz aí isso. tem, ó, então... Vamos aproveitar. E vamos abordar então. E nesse curso. Eu queria ver. Ela trouxe os peixinhos dela. vocês pronto, querem eu ver? quero agora. Então, vamos ver. Então, bora lá agora, Depois a gente né? fala mais da escola. Depois a gente fala do. Olha, então assim, eu acho que quando eu encontrei vocês, na primeira vez, ainda a gente tava... Quer dizer, não dava nem pra mostrar muito peixe, só ele pronto, né? Bem legal. Mas, a melhor parte. Mas era a melhor parte, né? Mas agora, a gente tá aqui, ó. Do ano passado pra cá, a gente já colocou o rótulo nele. Dá pra mostrar Já na câmera? interna, não Acho sei na como- câmera dela. Aqui? Leandro? Mostrando essa aqui, Leandro. Assim, Eu acho que aí fica melhor. interno. Então, o rótulo agora ele tá por dentro. Levanta mais um pouquinho. Assim? Quando Isso. reflexo. Acho Tá. que esse é o quê? Esse aqui é o filé. Filé. Só que o nosso filé, eu falo que é um diferenciado. É diferenciado por quê? O pessoal fala, mas às vezes, né, em termos de preço, fala, não, mas é porque é caro. Eu falei, olha, mas a gente vende o lombo. A gente vende o filé, o lombo, no preço do filé. Porque toda a parte que as pessoas geralmente não gostam muito, que é a parte desse outro lado do filé, ele é fininho e tem, às vezes, um saborzinho mais forte. Então, a gente deixa na costelinha. Então, se vocês forem ver, ó, só tem aqui o lombo. Ó. Então, a gente não vende um filé, a gente vende um Só lombo. a carne mesmo, né? Aquela Só a parte parte mais gordinha que todo mundo quer. E sem falar o frescor, a gente não coloca gelo. Show de bola. A gente não coloca... Posso pegar, né? Dessa Claro. vez? Não tem aditivo, não tem nada. Então, assim, ele sai vermelhinho mesmo, porque a gente tira do tanque e põe no abatedor e vai abater. Esse é o corte que eu mais gosto. Vou te É a falar. costelinha, né? Ela é boa, ela é boa. Aqui, assim. Crocante. Aí, essa costelinha aqui eu falo que só a Ikigai tem com esse sabor também.
Tá? Por enquanto eu não vi ainda outras pessoas fazendo. Isso é muito bacana pra gente. Que é um produto nosso porque a gente tem o nosso próprio abatedor. E seus produtos também estão aqui na supermercado? Então, eles estão nos açougues, mas a gente entrega nas casas, que eu acho que também vende diretamente. Diretamente para o consumidor. Pode ir lá na Ikigai, para poder comprar lá no Parque Agroindustrial. No PAG, né? Isso. Primária 3, né? Via Primária 3, isso. E aí esse daqui é o que a gente está fazendo esse ano. Esses dois são temperados? Não, esse daqui não. Esse daqui são frescos mesmo, tá. que tem gente que não gosta de temperado. Certo. Ou tem aquele, ainda, né? Existe o preconceito de que o temperado é o produto velho, né? Mas a gente não fica com produto velho porque a gente não tem Gira onde rápido, estocar. né? É porque a gente abate meio que sob demanda, não fica muito tempo no freezer. Então esse aqui agora, ó, essa aqui é a costelinha, tá dando pra ver? Tá legal. É a costelinha em tiras, temperada. É de baixo que o Lucas falou? Essa daqui, ó, essa aqui é a É costelinha. a mesma costelinha, só que temperada. Isso, só que essa aqui tá já em tiras, né? E esse aqui é ótimo para fazer petisco, já tá pronto, é só cortar. Eu falo assim, pega para tomar uma cerveja hoje é dia. Então assim, um vinhozinho. Então. E olha, que o nosso tempero, se olhar aqui atrás, ó, é um tempero pronto, só que é um tempero natural que a gente traz lá de São Paulo. A gente compra de São Paulo, eles mandam pra gente. E aí não tem conservante, assim, produto químico. O conservante é o sal. Então, eu falo assim que a gente continua seguindo a linha da Ikigai, que é o produto temperado, mas ainda assim, até o pessoal pergunta, mas que tipo de conservante que tem? Eu falei, é o sal. E as outras partes do peixe? Aí as outras partes do peixe tem agora a carcaça mesmo, naquela parte do meio que a gente aproveita, quer dizer, não aproveita para consumo, mas a gente faz a compostagem. Né? A cabeça também? Não, a cabeça a gente faz, a gente nem divulga isso. Mas eu vou falar aqui porque eu acho que é importante. Eu, na verdade, nem sei porque eu nunca falei, mas toda a cabeça, nossa, pelo menos por enquanto, a gente faz a doação. Olha que legal. É algo que assim, eu coloquei na minha cabeça que... E era bom falar. Eu acho que... É nobre, assim, nobre. É algo que muitas pessoas não gostam, quer dizer, muitas pessoas gostam também, e pode comprar também, se quiser, a gente vende baratinho, mas como tem muito, né, a gente abate com frequência, a gente preferiu fazer a doação. Então, o pessoal lá do setor... Do próprio setor vai lá, já sabe. Aí eles já sabem, eles pedem pra ligar e falam, olha, né? tal dia a gente vai abater, então aparece aí. Né? E aí a gente fornece. Tem gente que vai lá, compra uns peixinhos e tal. Eu falei, não, leva aí também já as cabeças para poder. Porque é muito nutritivo. Então, assim, por mais que mas é a cabeça. Poxa, tem tanta gente que gosta de cabeça, né? E é uma parte, assim, bem saborosa e mais nutritiva. A minha irmã adora a parte. Isso é muito relativo, né? Porque assim, mas a gente não tem a cultura, mas tem gente que gosta. Tem. Minha irmã gosta demais. Eu tenho uma cliente que ela compra o peixe inteiro, ela só fala assim, você só traz esse peixe quando não tiver mais cabeça. Então toda vez que a gente pega um peixe maior, bonito assim, eu já ligo pra ela, aí eu falo, fulana, a gente tá aqui com os peixes e a gente tá batendo hoje, tem mais cabeça, você quer levar? Aí ela fala, não, então pode trazer, entendeu? Então assim, aí a gente pega e doa também, para quem também eu acho que precisa. Né? Pode falar. Quer guardar aqui? Acho que seria melhor. Seria melhor. E vende o peixe inteiro também. Vende o peixe inteiro, a gente tem vários cortes, na verdade, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir agradar o cliente, é melhor. Então, a gente tem um que é o espalmado, que agora está começando a sair bastante. Porque antes eles tinham um pouco de preguiça, acho que de assar, que demora muito tempo. Aí quando a gente espalma, é coisa rapidinha, não precisa ficar 1h30 assando. Sim. Aí pega lá, aí ele vai nem completo, meia hora, né? Vai completo. Vai, é ele inteiro, só que ele virado, ele é aberto. Fica bom para fazer um churrasco de peixe. E aí, em algumas épocas assim mais especiais e tal, a gente já entrega temperado. Então assim, a pessoa não tem nem o trabalho de temperar. Pegou, do jeito que pegou, já bota na churrasqueira ali e assa. Ou no forno, né? E assa. Eu lembro que você falou que parece que ia fazer um sorteio. Como é que é a história? É isso mesmo? Exatamente, isso. Vamos falar sobre esse protocolo aí. Não, na verdade esses 3 peixes aqui. Então é o filé, a costelinha sem tempero. E essa costelinha toda
em tiras, né? A gente trouxe aqui para vocês sortearem, até mesmo para quem ainda não conhece a Ikigai, né? Vai lá pegar o ticket. É isso, tem que... Bom, que vai estar ouvindo aqui o nosso podcast, obviamente. Então, eles vão estar sabendo que vai ter o sorteio, né? Ótimo. E aí, a ideia é o quê? Corre lá no Instagram da Ikigai, né? Qual que é o Instagram? O Instagram é @psicultura Ikigai. Ok. @psicultura Ikigai. E nós vamos registrar isso lá na sessão. E aí, o telefone é 63 99256 2792. Vai ter gente interessada. E pode fazer as encomendas também. já vai fazer. Isso que eu ia falar, você sempre tem estoque lá, né? Sempre tá girando ali. É que assim, costelinha e filé, assim, a gente sempre deixa em estoque, porque demora a fazer, né? E tem uma saída muito grande, que é mais prático, né, na verdade. E aí, os outros todos, a gente tira, tem gente, né, que gosta de ver o peixe pulando lá, né? Então a gente já deixa separado os peixes, a hora que eles batem lá na porta lá no portão, né? Já corta na hora? A gente tira e às vezes já vende direto pra pessoa, então ele leva lá o peixe já até pra cá fresquinho. Pulando fresquinho mesmo, pra não ter erro de falar que E aí também, quando a pessoa pede com antecedência, a gente já deixa tratado. E aí pode tratar, pode abrir, pode fazer o espalmado, né? Aí a gente também tem um corte que a gente chama que é meia banda, que é só as bandinhas mesmo, sem a carcaça do meio. E então é filé, a costelinha e mais a pele. E o que mais que tem ali? Tem os detalhes e a costelinha e o filé, né? Então sempre tem. Tem, aí a hora que chegar lá tem. Aí a ideia é assim, quanto antes avisar a gente, é melhor, porque assim, tem dia que a gente tá batendo, tem dia não, na verdade a gente tá batendo com frequência, né? Só que o período da tarde a gente só trabalha com a parte limpa. Então, se ele chegar lá nesse horário, aí não tem como a gente abater. Porque é onde a gente tá manipulando o filé e a costelinha já limpo. Então, a gente não mistura, né? E só tilápia, né? E só tilápia. E Lucas, sobre o sorteio, você vai falar? Então, aí o sorteio a gente vai colocar nas redes sociais, né? As regras do sorteio, tudo direitinho. Certinho. E vamos sortear, então, os três agradecemos, cortes, né? Agradecendo aí a parceria. Não, mas é bacana, Ikigai. é parceria sempre, né? E recomendo, tá, pessoal? A gente já comeu algumas vezes, né? E principalmente a costelinha. O filé é muito bom também. É bom pra fazer ceviche. Quem gosta, né, de ceviche, que é aquele... Já comeu ceviche, cara? O que é? O ceviche é o filé cortadinho e temperado com limão. É cru. Mas ele cozinha no limão. Gostoso. Aí o básico foi nos fritos, né? Né? Não, mas é gostoso. Você coloca só no suco de limão, né? Deixa lá descansar. Então combina com vinhozinho, né? Combina com a cerveja, com vinho. Com tudo, sem também. Sem também com suco. Então, assim, aí a gente faz variações, que é bem bacana. Já me ensinaram a fazer, que uma vez eu provei, né? Na verdade, foi com caju. Caju. Nossa, gente, pensa num trem gostoso. Ainda mais a gente daqui, né, que tem caju em abundância. Nossa, ficou assim, perfeito. Mas substituindo o limão pelo pimentão. Não, coloca no tempero. O limão tem que ter sempre. O sal, o limão, acidez, né? Tem que ter sempre. Aí colocou a cebola e o caju. Bem picadinho, porque aí quebra aquele ácido do limão. E aí acaba ficando melhor ainda. E também como é cru também, né? Ceviche. Então aí também essa questão de ser um peixe confiável. Sim. Faz toda a diferença. Isso aí faz toda a diferença. Inclusive, a maioria, assim, das pessoas que compram, eles falam assim, porque eu quero fazer ceviche. Eu falei, então peraí, né? Que aí... É bom que pergunta, você já deixa no jeito, né? Isso. Assim, a gente não faz um tratamento especial, mas às vezes a gente tá batendo ali no dia sashimi, por exemplo. Eu tenho cliente que ele fala assim, toda sexta-feira que vocês abaterem, tiver ali, já pode levar em casa que eu quero ele fresco. A gente não costuma fazer isso, porque não dá para sair com carro para fazer entrega, por exemplo, e com vários peixes frescos, porque ele se perde mais rápido, né? Aí, por isso que a gente congela, aí no outro dia a gente já pega o congelado e entrega. E mesmo que passe uma semana, 15 dias, eu acho que esse daqui faz uns 15 dias, porque eu trouxe um que, acho que foi antes de eu viajar.
Então, olha só, assim, ele mantém a característica dele. Mesmo com 15 dias, 30 dias, ele se mantém. Você falou que é isso. embalado a vácuo, você falou, né? Você faz entrega também? A gente faz entrega nas casas. É exatamente para a pessoa entender o que é o nosso produto. Tipo, às vezes pode ir em algum lugar. Eu sempre falo assim, que onde eu entrego, eu sempre vou fazer umas vistoriazinhas, umas auditorias, né, Ikigai, para ver se o peixe está sendo bem armazenado, tal. Por quê? Às vezes a gente entrega para a pessoa, eu já entreguei, eu fiz uma parceria aí, que inclusive já não está mais acontecendo, porque ele desligava o freezer à noite. Eu sou extremamente contra quando acontece esse tipo de coisa, e a gente percebe que teve esse processo. E é aí importante. depois alguém compra um peixe estragado e vai falar que a culpa é nossa. Não, entendeu? e outra então, coisa, é interessante a sua forma de falar, porque a preocupação, né, da empresa sua, né? Porque é uma cultura relevante que, inclusive, os órgãos de fiscalização cobra essa cultura, boa cultura, né? Uhum. De acompanhar até na entrega do próprio consumidor, né? Então, é interessante essa então, a gente, assim, abordagem. Por exemplo, tem alguns lugares que são parceiros nossos desde sempre. A gente sempre fala, eu falo, olha, eu olho lá, tá feio. Se não é tanto, por descuido, aí eu falo, não, daqui que eu troco. Porque eu não quero que o meu produto fique feio ali. Tá certo. Aí eu pego e troco, a marca, né? A sua imagem. Porque eu acho que se a gente não zelar pela gente, aí deixa ela largada e tá certo. A gente se preocupa muito com isso. Só uma dúvida que eu queria falar do curso que você tá fazendo, né? Que você faz quantas vezes por ano? Como é que é? Olha, até então, agora tá indo pra 5ª edição, né? Então, uma vez por ano, você pensa? Não, a gente começou no ano passado. Aí o ano passado a gente já fez 4. 4 vezes. Então, assim, a gente não faz com tanta frequência, mesmo porque a gente utiliza o nosso sistema. Aí, quanto mais pessoas passam por lá, o peixe estressa mais, a gente não tem o rendimento. Entendi. Então, não dá para ficar abrindo toda vez, porque a gente né? A gente mexe nos tanques, e aí isso aí, querendo ou não, acaba atrapalhando. Então, assim, é algo que a gente faz esporadicamente, quando a gente vê que tem pessoas interessadas. Então, quando a gente vê que já tem, tipo, umas 7, 8 pessoas interessadas, aí eu falei, beleza, vamos ver uma data. Né? Aí eu pergunto para eles se tá ok essa data, e aí a gente abre para os outros. Então, quando a gente abre, na verdade, o pessoal não entende, porque às vezes eu vou anunciar, falo, gente, só restam tantas vagas. Mas é porque ele já vem preenchido com uma determinada quantidade. E para fazer inscrição lá no Instagram da Ikigai. Não. Lá no Instagram, pode falar tem agora, no nosso... Né? Tem. Então, é um momento oportuno, então. Isso, então posso falar de datas, né? Pode falar de datas, fala. Então vai ter um monte de coisa para falar. Vai ser no dia 10 de junho, agora então daqui 10 dias. E, assim, na verdade acho que deve ter umas 4 vagas só, mas entre em contato, porque se eu ver que tem mais interesse de mais pessoas, turma, né? A gente faz uma nova turma. Depois que fechar uma quantidade X de pessoas interessadas, tal, a gente fecha uma outra turma. Então, mesmo que esgote a vaga agora, e aí, assim, só que o problema é que eu não consigo definir quando que vai ser o próximo. Mas, assim, a gente vai juntando até ver que tem esse interesse. Então, é importante que as pessoas se manifestem, né? Para a gente poder também abrir uma outra data. Então, eu acho que dessa vez a gente vai conseguir já até fazer em julho de novo. Eu tenho quase certeza. Esse semestre ainda tem. Esse semestre ainda tem, mas assim, eu não posso garantir porque depois. Ainda não vê. Mas como tá tendo... Eu fui anunciar agora. A gente já está com 11 pessoas, né? Então, olha assim, só, a gente foi anunciar hoje para poder finalizar e aí até deixar depois para o próximo. E é turma muito grande, assim? Não, são 15 pessoas no máximo, porque a gente zela muito pela qualidade. Porque como é teórico e prático, não tem como a gente colocar um monte de pessoas. E quando chega na prática, a gente divide em 3 turmas, que aí fica com 5 em cada estação, porque a gente faz 3 práticas, né? Arraçoamento, biometria, para calcular a quantidade da ração, ver se o peixe está crescendo de acordo, tal, é o acompanhamento da sua produção, e análise de água. Então, são 3... Você falou a primeira técnica? Arraçoamento. O que é? É a forma de dar a ração. Não é bem a forma, né? Mas qual é a ração que você tem que pegar, pesar. Os cuidados. Isso, os cuidados. Como que você tem que armazenar.
né, para não deixar umedecer. Se tiver úmido, o que tem que fazer? Qual é o tipo de ração que você tem que usar para o seu peixe? Você dar a ração e ficar lá para analisar, para ver se vai ter alguma diferença. Às vezes, por exemplo, a gente seleciona muito ração, a gente não usa qualquer marca, a mais barata, por exemplo. Você compra fora do estado? Eu compro fora do estado por enquanto, mas aqui em Gurupi já está tendo uma empresa que a gente também está entrando em parceria. Olha e se que der bacana. Tudo certo, por isso que eu estou falando, gente, a piscicultura Tá vai crescer, vai tá desenvolver. Tá. Aqui em Gurupi a gente está com uma fábrica já com ração extrusada. Dentro da qualidade que a Ikigai utiliza. A gente está começando a testar agora, porque ficou pronto, mas amanhã, sexta-feira. Então, a gente vai testar. Isso vai ajudar muito, né? O custo também, né? Vai, então. Eu acho que tudo isso vai começar... É o que você falou do início, da né? rede, né? Exatamente. Com mais Quanto gente, pessoas fica mais interessante. Quem vai ganhar no final é o consumidor. A sociedade. Porque vai ter qualidade, um produto tocantinense, gurupiense, né? Tocantinense. Inclusive com a ração gurupiense. Nossa. Entendeu? Então, é perfeito. Então, lá na Quick Show, que a gente foi agora, que eu voltei agora, né? Sexta-feira. É isso que a gente tem que falar. A gente, fez boas parcerias já pensando nisso. Então, eu fui dessa vez... O ano passado eu fui para conhecer a feira, né? Esse ano a gente já participou do painel. Inclusive, assim, a gente foi convidada entre as 10 mulheres, né? Que mais se destacaram, né? Empreendedoras que se destacaram em 2023. E nacional? É nacional, Olha, a maior feira de... Parabéns. Não, isso daí pra mim foi... Eu lembro até hoje. Já foi destaque no estado, né? Já agora lá na Fieto. Aí Fieto. Agora lá... Ainda tem mais um, mas só que assim, eu nunca trabalho para conseguir isso, né? Eu acho que as coisas... Você faz o processo. A gente faz o processo bem feito, e exato. se as pessoas verem e achar que vale a pena, por exemplo, eu tive um contato muito próximo com a secretária nacional de Pesca e Aquicultura, Tereza Nelman. Ela estava junto ali no painel. No painel que você estava. E aí ela ficou impressionada com as coisas que a Ikigai estava fazendo. Inclusive, no final, quem ela mais citou foi a gente, né? Trazer ela para conhecer. E aí eu falei, não, mas já foi convidada. E agora, assim, falei, vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião junto com a secretária, né, do Estado para poder fazer algo que realmente possa alavancar, né? Então, a gente já está tendo uma abertura agora nacional, assim, eu não imaginava. Tanto que quem me conhece e que estava no nosso planejamento em 2019, eu falava assim, nossa, tem esse evento aqui, putz, mas é longe, é caro, que pena, né? Não dá pra gente ir, não sei o quê. Aí entrou a pandemia. Aí quando voltou, o ano passado, né? Aí eu fui e falei, nossa, cara, não acredito que eu tô nesse evento. Eu tava toda, assim, emocionada mesmo de estar lá, só lá. E andando e vendo aqueles caras que a gente via no Instagram e tal. E aí, meio que tietando mesmo, assim, sabe? Porque eu tava ainda empolgada. E aí, esse ano, aí no começo do ano, me convidaram pro painel. Então, você fala, pô... legal. Eu tava imaginando isso daí, assim, que pudesse acontecer, mas daqui uns 5, 10 anos, né? E, de repente, já esse ano acontecer... É o esforço do trabalho, né? Cara, assim, deu uma sensação boa, sabe? Não é nem assim só de reconhecimento, mas falar, poxa... É um orgulho de estar fazendo um trabalho. Estão vendo, não é só aqui no Tocantins, mas estão vendo. Isso é muito bom. Então, eu achei bacana, assim, eu voltei muito feliz. E aí, esse ano, eu fui com os olhos de consultoria. Então, fazer parcerias para comprar produto mais barato, para poder entregar o melhor para as pessoas que estão querendo contratar o nosso serviço. Alguma coisa, né? Então, esse da ração, que a gente também vai fazer a consultoria. Ainda talvez não seja o melhor? Peraí, eu já conversei com uma empresa de probióticos, que de repente a gente pode fazer... Probiótico muito interessante. Isso, agregar e tal. Então, e aí o bacana do doutorado, que vocês estavam perguntando da parte acadêmica, é que quando as pessoas falam, eu consigo entender o que eles estão falando, e às vezes até mais do que o próprio vendedor. Porque o vendedor está treinado só para vender. E aí eu sou a técnica, né? Que eu vou perguntando, e aí acaba que... E vai criando cenários. E aí eu falo, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Nossa. E também se protege, né? Pra ninguém chegar assim, isso aqui faz isso. Sim, isso aí tem muito. E aí eu acho que é nisso que a gente vai... Assim, eu acho que é isso que tá fazendo as pessoas a irem fazer o curso,
eu acho que essa confiança, e essa confiança a gente não pode perder, né? Sim. Então, assim, é manter a marca, né? esse trabalho para as pessoas confiarem, e aí... Isso. E mais uma vez, quem quiser fazer o curso, só para a propaganda, O Instagram e o telefone. Então entra lá no Instagram, pode falar via direct mesmo, tá? Ou então o Instagram, né? @psicultura_ikigai, tá? E o telefone 63 99256-2792. Olha aí, pessoal, só 4 vagas aí para essa turma. Mas então, não desanime, aproveitem. entre em contato mesmo assim. Agenda. Pra gente poder programar um próximo, tá? É isso aí. Vamos agora perguntar para você sobre a sua andança nesse mundão fora. de Deus. Nossa senhora, é muita coisa para falar, né? Foi tudo esse ano? O ano passado. Ah, foi o ano passado. Começou quando e onde que você foi? Na verdade, a gente começou já em abril, que a gente foi no evento do Bossa... de 22, do Bossa Nova, que é o Bossa Summit, que é o João Kepler, que organiza. A gente foi selecionado para estar lá no stand. Então, foi tudo pago, né, tal, a gente foi lá. A gente nem sabia ao certo ainda, a gente estava se estruturando o nosso modelo, a gente estava ainda desenhando o nosso modelo de negócio. E aí, a gente estava, assim, pensando, como que a gente pode levar Ikigai para outros lugares, né? Como, assim, que a gente não quer só ficar vendendo peixe, né? A gente quer aprender a cultivar bem feito, para poder ensinar para as pessoas passarem a cultivar e a gente ficar ensinando. Que eu acho que essa é a minha habilidade maior. Não é produzir, mas eu acho que é aprender e passar o que eu aprendi, né? E aí depois a gente foi, assim, para vários eventos, né? Tipo, a Agroteams, no ano passado a gente estava no stand também. A gente estava na Expo Gurupi. Então, assim, aí foi, né? Andando por aí. E... depois, no final do ano, a gente foi para o Pará Negócios, que foi selecionado também para ir lá para Belém, um evento bem grande, que foi, na verdade, a Amazônia Summit, também bem bacana, foi muito legal. E logo em seguida, a gente foi para a Alemanha. A gente foi selecionado entre as 20 empresas... Eu lembro suas lives, você fazia umas lives. Entre as 20 de todos os estados amazônicos, né? Que tem uma empresa, uma startup com a bioeconomia, a gente submeteu ali ao edital e fomos selecionados entre os 20. E o bacana é que quem selecionou não foi exatamente o pessoal do Sebrae, que a gente achava que pudesse ser, né? Mas foi o pessoal da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio, né? Ah, tá. Brasil-Alemanha e o pessoal do PNUD. Comitê, né? Comitê E o pessoal do PNUD, que é da ONU, que é o Programa Nacional, né? O Programa de Desenvolvimento da ONU. Então, quem selecionou foram eles. E aí, quando a gente foi para a Alemanha, a gente foi para apresentar a nossa empresa para os investidores interessados mesmo, né? E até mesmo a embaixada estava lá. E fora isso, a gente foi visitar alguns hubs de inovação, a gente foi visitar o Instituto de Proteínas, né? Que é a minha área, na verdade, de pesquisa acadêmica mesmo, eu trabalho com proteínas. Então, eu fiquei assim, falei, nossa... muito bacana, com a biotecnologia, assim, que mais? Alto nível. Com biogás, que é algo que a gente tem a vontade de implantar, para ver como que ficaria no pescado o biogás, para tentar não ser mais sustentável, só sustentável, aí tentar ser autossustentável. Eu sei que é meio difícil, né? Mas eu falo, se alguém não começar, a gente nunca vai melhorar. O que precisa, né? Tem que aprender para saber o que precisa para ainda a conversão chegar, é baixa. Né? Tá, então, peraí, o que precisa para a conversão ser maior? É só encarando que vai evoluir, né? Isso. Então, assim, é alguém começando. E por isso que é importante ter esses editais de pesquisa mesmo, na inovação, para a gente ter essa possibilidade de experimentar. Porque se der certo, não vai ser só a Ikigai que vai ganhar. Aí vai ser todo mundo. É todo mundo mesmo, assim, porque a gente vai conseguir gerar uma energia verde, né? Esses eventos são todos financiados pela Alemanha, no caso da Alemanha? Olha, o custo de chegar até lá? O custo, eu acho que foi um pouco da Associação Brasileira de Indústria. Ajudaram, a BDI também estava, né, como parceiro, eles estavam lá também. Então foi a BDI, a Câmara de Indústria e Comércio e da Brasil Alemanha
e a ONU, né? Então foram os três. Esses três que sustentaram. E aí parte foi da ONU, se eu não me engano, pelo que eu entendi ali, foi. Eu só sei que eu fui, mas Bom assim... demais. Alguém pagou para você. Quanto tempo? Uma semana? 10 dias? Acho que foi uma semana. Uma semana. Uma semana. Diferente clima, né? Ai, eu passei muito frio, eu voltei com saudade do calor Tocantins. Eu sou mais do calor do que do frio, né? Mas a experiência que a gente teve única, lá, eu falo que E estando com outros empresários também, Isso né? é interessante. Da bioeconomia, a gente fez muita parceria. Por exemplo, a gente voltou com vários projetos junto, por exemplo, com as algas. A gente conheceu uma fazenda de microalgas lá na Alemanha. Só para você ter uma ideia, ele tem 300 quilômetros de cano de vidro só para poder cultivar a alga de 300? forma... Nossa de Senhora. forma... gente, me fugiu a palavra, mas sem contaminação, sem ser de forma aberta, né? Sistema fechado. Um sistema fechado. Então, assim, que eles fazem lá a clorela, sabe aqueles comprimidinhos verdes de alga? Eles produzem... quem é oriental sabe que desde criança a gente toma esse... É ruim, mas só que diz que faz bem, né? A gente continua tomando, mas hoje saudável. Entendeu? Então, assim, aí a gente já pensou em outros projetos com... Aí tinha um pessoal... Entre os empresários lá, né? Os empreendedores, na verdade. Tinha um pessoal de algas. Aí eu sentei já com ele e falei, bora fazer um negócio junto, porque eu tô pensando numa coisa aqui. Tu só me seleciona uma alga X, que você acha que tem capacidade de fazer tal coisa. Pronto. E aí agora a gente tá ainda estruturando. E é alemão? Esse? Não. Esse aí é do Brasil. Do Brasil. Mas assim, que aí é bom, mas ficou muito assim aberto a parceria lá. Não, com certeza. Isso foi muito, muito, muito bom mesmo. Importante. Né? É um diferencial, né? Teve um outro evento que vocês teve, foi na Agrotins agora, né? Recente. Também, a Agrotins agora na verdade a gente não estava com o nosso stand. Esse ano foi um pouco diferente. Nós estivemos em vários stands ao mesmo tempo, porque esse ano a gente conseguiu, o ano passado, né? Para esse ano a gente fez muita parceria. A gente está em condições agora assim de abrir um pouco mais, né, a empresa para poder fazer parcerias. Então a gente tem um projeto da UFT de Palmas, né, com o Dr. Pedro Mugita. Ele trabalha com processamento de carnes. Ele trabalha com tal, pescado. Né? E aí com pescado também. Então, eles fizeram linguiça de peixe, nuggets, essas coisas. Então, a gente enviou lá os pescados. E aí, eles processaram. Vamos provar lá, obviamente. E aí, agora, a ideia é levar um dos nossos funcionários lá para aprender a fazer isso. Para poder trazer para cá e começar a fazer. Tá vendo? Entendeu? Diferente. Né? Então... Linguiça de peixe. Aqui a gente já está tentando fazer em parceria com o pessoal que faz as linguiças, com o Free Norte. Então ele é especialista em linguiças de suínas, né? E de frango e tal. Mas eles não fazem de peixe. Eu falei, bora tentar. Porque eu acho que é um negócio muito bom que a gente já fez de forma caseira e ficou muito Show de bom. bola. Então, o problema é que sai um pouquinho mais caro, mas talvez ele com o processo industrial, talvez não encareça tanto. Consegue baratear. Vamos ver como é que vai ser, né, a situação. Mas tem essa parceria. Aí a gente estava na UBRA, porque na verdade ali lá tem o curso de medicina veterinária, e aí a gente fez uma troca, na verdade, de conhecimentos. Que agora eu falo Marise, eu prezo muito pelo conhecimento, né? Então a gente levou ali os peixes, anunciou os cursos, aí ensinava as pessoas como que era a parte da recirculação de água, então tinha a caixa d'água e tal, né, para poder fazer isso. E aí no stand de Gurupi, a gente foi levar, na verdade, a Ikigai, mas para mostrar o que Gurupi está fazendo. Então a Secretaria de Educação, eles compram, né, os peixes da Ikigai. Então, quando a gente foi lá, na verdade, não só para mostrar Ikigai, mas falar, olha, gente, que a gente estava dentro do stand de Gurupi. Falei, olha só o que Gurupi tem, né? Depois eu vou falar do Gurupi tem, mas olha só o que Gurupi tem. Então, a gente fornece esse pescado, a gente fez degustação e tal,
para o pessoal entender qual é a qualidade de pescado que Gurupi está oferecendo para as crianças. Isso nas aí escolas, legal, né? Entendeu? Então a gente fez esse não para falar só da Ikigai, mas mostrar a prefeitura também, Sim, porque... sim. Quer dizer, uma piscicultura sustentável na cidade de Gurupi, fornecendo alimentos de qualidade para uma rede de ensino. Soubesse o tanto de prefeito que foi lá interessado Depois abriu em porta. fazer, fazer a entendeu? mesma coisa, Por né? quê? Porque é muito bacana. Eu acho que... muito legal. E agora... E vende bem a imagem, né, das cidades, né? E agora, lá na Quichou, o próprio ministro, né, de Pesca e Agricultura, ele falou isso. Eu tenho até gravado, que eu falei, tá vendo, o Gurupi tá à frente, que ele vai começar a incentivar as prefeituras a fazer isso. Lá em Rio Preto eles estão começando a fazer ainda. E Gurupi já faz. Entendeu? Grupo é destaque. Destaque. E aí aqui, o último foi na CPE, que é a Secretaria de Pesca e Agricultura, que a gente levou mesmo a piscicultura, o pessoal conhecer e vender os cursos lá. Tem que fazer o mexão, né? Olha, tem que. Claro. E obviamente aproximar, né? Maris, no abatedouro vocês... um resíduo é a pele do peixe, não? Isso. Tem também. Também E tem. tem um trabalho, eu acho, é do Ceará, você deve ter visto, né? Que o pessoal usa para queimaduras. A pele da tilápia. Isso. Aí, Alex, de repente é um trabalho aí para... Mas eu vou te falar que já tem um empresário, inclusive daqui da região, e ele é um médico, que ele já tem uma indústria de linhas e cirúrgicas, agulhas cirúrgicas, toda essa parte cirúrgica, que ele já tá entrando com a patente. E aí, olha só que coisa bacana, que ao falar que tinha uma piscicultura sustentável aqui, me parece, isso aí é a conversa dele comigo, tá? Que a Anvisa afrouxou um pouco mais e aceitou esse pedido dele, da patente. Mas desde que tenha a origem dessa daí, porque é aquela história livre de agrotóxico, né? De outros... Amigo da natureza. Então, assim, me parece, eu não tenho certeza absoluta, porque a gente só, na verdade, fornece por enquanto, né, as peles também de forma gratuita para fazer teste, para depois a gente passar a vender, né? Mas aí eu acho que tudo começa dentro de uma parceria, que é o ganha-ganha, assim, Claro, quer dizer, ninguém perde, por enquanto, ele vai testando, e aí depois a gente consegue fazer isso. Você tinha uma pesquisa de usava pele para fazer nano... Não, mas era o teste, era numa pele simulada. E essa pele não daria? Se fizer o teste da lesão, né, da queimadura, e dá para fazer. E foi o que o pessoal iniciou no Ceará, né, esses estudos. Ela é bem legal. Interessante. Então, assim, eu acho que ali dentro dá para... eu falo assim que é um laboratório. Né? A gente faz testes. Agora, atualmente, na verdade... embora a gente não tenha milhões de seguidores, mas os poucos que tem, eles são engajados. Eles são engajados, eles entendem o trabalho que a gente está fazendo. Então, as empresas, a gente faz muito teste com o produto das empresas. Ou a gente compra mesmo e faz o teste para a gente poder levar para os nossos clientes, né, que são os produtores. Ou então eu falo, olha, deixa eu levar aqui, testar, porque aí se for bom, eu fico como representante, né? Então, assim, isso daí o pessoal tem... Aí eu mostro todas as fotos quando eu vou fazer o experimento, que acho que um diferencial. Quantos produtores são doutores? Entendeu? Então a gente consegue fazer um experimento de forma estruturada e com um resultado viável. E aí então as pessoas estão assim... as empresas, né? Tem uma outra empresa que também falou, olha, eu vou mandar aí, é uma pedra, né? Ele fala, é um mineral, a zeólita, que ele colocou lá como demonstrativo, e aí eu fui questionando, aí chegou uma hora que ele falou, não, vamos fazer o teste que eu acho que é melhor, né? Eu falei, bora fazer o teste. E aí ele falou, não, então eu vou mandar uma quantidade, você só paga o frete, porque é pesado, né? E aí você testa lá para ver se vai fazer esse efeito que você tá me questionando, porque eu tenho interesse em saber. Eu falei, não, que eu quero saber na prática, eu não quero saber aqui na coluna, que para mim não funciona. Eu sei que funciona, mas eu quero saber o quanto que a pessoa tem que investir para poder ter esse resultado. Senão também não adianta ter um negócio que funciona e que é inviável, né? Então, e aí, esse resultado é bom porque eles vão ter que melhorar para passar a ser viável
E aí entrar no mercado. Senão eles não vão entrar no mercado. Não adianta ter um produto que vai custar o olho da cara para... Né? Isso é legal. O que a gente percebe é que você vai sempre melhorando uma coisinha aqui, mudando a gente outra ajuda, coisa. na verdade, as outras pessoas a melhorar o produto deles. E vão melhorando. Né? Que aí, com o feedback nosso, igual com os alevinos também. Todo alevino que chega, eu faço um relatório e devolvo pro produtor. Seja bom, seja ruim. Acabou de abater, eu falei, olha, abati em tantos dias, foi assim, foi assado, aconteceu isso no meio do caminho, por isso que pode ter acontecido a demora do crescimento, ou chegou, falei, olha, a gente perdeu não sei quantos por cento, não quero mais comprar, olha, eu acho que deve ter tal coisa, então, né, eu vou selecionando, eu falo assim que aí eu não tenho muita, como é que se diz, às vezes a gente não tem escolha, mas quando a gente tem escolha, a gente tenta sempre melhor. E faz né? diferença, né? Faz. Você tem um processo todo desenhado, sustentável. Sim. Se a genética desse... Para você ter uma ideia, olha só, às vezes o barato sai caro. Na época que eu perdi meus peixes, que a gente já entrou nesse assunto na vez passada, eu acho. Não foi? Não tô lembrando. Não? Então tá, mas depois a gente vem outro dia. Não, a gente vem outro dia e a gente conta. Mas quando a gente perdeu os nossos peixes, sobrou um tanque onde tinha uns peixes pequenininhos. Aí eu falei, ainda bem que tem esses daqui, eu vou botar para crescer. Eu acho que o estresse foi tão grande desses peixes, eles não morreram, mas eles passaram por um estresse tão grande que no final das contas eles levaram quase um ano para poder dar o peso. Nossa, então, para a gente foi um prejuízo danado. Foi um prejuízo. Então, no final das contas, às vezes era melhor ter descartado ele e começado de volta, de novo, do que ter ficado com aquela leva. E isso aí foi um aprendizado muito grande para a gente. Por isso que eu falo assim, a gente hoje, eu falo com muita segurança algumas coisas porque a gente testou lá. Não foi de, o fulano disse. Não, a gente viu. A gente observou. Né? Quando aconteceu isso, fez isso, Então, a gente tem uma noção, né, do que então, que por isso que a importância até é de fazer o curso de capacitação, né? Você está mostrando que os caminhos pesados, né, pode ser evitado. Pode ser evitado. Porque você vivenciou essa passagem, né? Tem um contato com a gente. A hora que eu vou comprar os alevinos, eu já informo eles. O que eu comprar para mim, eu vou comprar para eles. É o ganha-ganha que você falou, né? E aí ajuda no frete, né? E eu acho que assim, de novo, aquela história, né? Quando a gente trabalha em parceria, todo mundo ganha. Tudo favorece. E quanto mais produtor tiver, melhor vai ser o custo. Por quê? Porque o frete vai ficar mais barato, a viagem é uma só. Entendeu? E todo mundo fica com produto de qualidade. Então, essa é a visão que a Ikigai está querendo passar para os produtores. Então, venha fazer o curso, conheça a gente, entenda como que a Ikigai trabalha, para ver se quer fazer parte mesmo dessa rede ou não. Se fizer, ótimo. Vamos junto. Tamo junto. Daquilo que eu fizer para mim, eu vou fazer para todo mundo. Mas se não quiser também, ótimo. A hora que precisar, a gente faz assessoria e consultoria. Sim. E eu acho que é isso aí. Não forçar nada, mas dar sempre algo para quem tá junto com a gente. Isso é Ikigai. É Ikigai. Eu falo que a gente não precisa correr só atrás do dinheiro. A gente tem que fazer alguma coisa que seja bom, que o retorno eu acho que ele vem naturalmente, né? Assim espero. Marise, a nossa conversa está muito agradável, cheia de conhecimentos e certeza que quem for assistir depois mas que coisa, né? vai adorar e vai querer entrar em contato, conhecer, comprar, degustar, que nós já conhecemos, né, Lucas? Muito. Falando em degustar, deixa eu só falar uma coisinha antes de você finalizar. Pois não. Não é degustação, mas só que a gente vai estar no grupo e tem, não só mostrando a piscicultura, mas vendendo nossos produtos prontos para comer. Lá no centro. Então vai ter lá no Marucunha. Marucunha, centrão de Gurupi. 17 de junho. A gente vai lá a gente vai mostrar a Ikigai, obviamente, vai estar vendendo os congelados, tudo para quem quiser levar, mas para quem quiser comer lá na hora, a gente também vai estar fazendo uma degustação. Vai estar fritando ali para vender, não é degustação não, já para vender. Já experimenta e já leva, né? Aí ele pode pegar um lá para ver e depois com certeza vai gostar e vai levar. Qual a data, Marisa? Do dia 14 a 17 de junho. Né? Todos 19, os dias? Todas 14, as noites, né? Da 19 acho que é às 23. 23, né? E então vocês vão estar naquela parte de alimentos ali, né? Não na alimentação, porque ali é muito vucu-vucu. A gente preferiu ficar um pouco mais afastado. Mas é quase em frente ao palco ali. Então, quando... É quase em frente à última barraca de alimentação, mas a gente não ficou
tudo junto lá. A gente ficou um pouquinho Nós separado. Vamos lá. Exatamente para a gente poder mostrar a nossa empresa, ter espaço, né? Para mostrar a Ikigai, o que a Ikigai é. Mas aí de uma forma de monetizar que eu acho que ninguém vai querer ir lá para comer para levar o peixe congelado, né? Então a gente vai lá fritando. Eu vou lá, vou comer o peixe Não, lá pra mesmo. fritar O Pedro esteve aqui numa dessas entrevistas e ele citou que o Gurupi gera um movimento bem interessante para os empresários e também, obviamente, para a cidade, né? Cidade, sim. Então a gente está assim. Então, outro convite que nós vamos fazer, né? Conhecer também. Muita coisa junto, Gurupi né? Dia 10 o concurso. 14 a 17. Que bom, né? Visitar lá todos e a Ikigai também, né? Exatamente. Isso. Bem, então, só pra gente agora, não ainda é encerramento, é só uma oportunidade, deixa pra você um tempo aí pra você falar alguma coisa que a gente não abordou e você acha interessante, pertinente. Eu acho que a gente falou tanta coisa já, né? Mas acho que o mais importante é isso aí. Agora, nessa atual fase da Ikigai, a gente está focando muito da parte de cursos, né? De ensinamento. Óbvio que a gente quer vender, a gente continua vendendo do mesmo jeito, né? Mas a gente quer avançar um pouquinho mais nessa parte de cursos e capacitações para poder fazer com que o município, né, ou a região aqui, ela se desenvolva dentro da piscicultura, porque mais uma vez eu vou falar, quanto mais produtor tiver, mais a população ganha, porque a gente vai conseguir produzir com um valor muito mais acessível e aí a gente vai conseguir atender, na verdade, hoje todo comércio mesmo, tanto restaurante, sabe? Pessoa física, mercado, tudo. Porque hoje em dia ainda, ou seja pelo preço, ou seja pela demanda, a gente às vezes não consegue atender. Uhum. A gente tem algumas escolas, por exemplo, particulares, que eles têm uma demanda que a gente não consegue atender. Se a gente atender, a gente vai ter que parar de produzir, oferecer para os outros. Uhum. Só que aí... eu falo, nenhuma empresa investe em um lugar só. Então, aí a gente tem que declinar porque não tem a demanda. E aí, tem uma outra coisa que a gente faz aqui. A gente não... não tem demanda, então compra do outro lá para poder fazer. Não, se é produto Ikigai, sai do sistema Ikigai. Uhum. Pode vir até de uma outra pessoa, mas que tem o mesmo sistema e que a gente faça acompanhamento. Uhum. Mas a gente não pega de um outro sistema, certifica, de uma outra... né? Chegar lá e falar, bate aí e vende lá como Ikigai. Não, isso aí não acontece. A gente está zelando muito, muito, muito mesmo pela nossa marca, porque levou um tempinho para as pessoas conhecerem, entender o que a gente... o que é a Ikigai, né? Então, a gente não pode perder, assim... perder a credibilidade dos nossos clientes. É a parte muito bem importante da empresa, né? Uhum, mas é isso. E no mais, agradecer mesmo o convite novamente. Eu acho que eu espero que a gente possa voltar aqui de novo com mais novidades, ótimo, inclusive, né? Você sempre está gerando novas novidades. Já geradora. Num salto, né? Assim, eu acho que é bem bacana. Tá trazendo... e uma outra coisa. Posso falar só mais rapidinho falando dos... Que eu falei que ia falar dos indígenas, né? Na Agrotins, a gente foi servir tanto a prefeitura quanto a comissão do governador, né? Uhum. Na verdade, não foi o governador, foi nosso ex-prefeito aqui, o Laurez. Ele foi como... representando. Representando ali. E aí, para manter a sustentabilidade, né? Falar sobre a Ikigai e sustentabilidade, eu pedi para o projeto lá do multiletramento, lá da Marcilene, para ela pedir para a aldeia lá fazer algumas bandejas, tal, para eu poder servir neles. Então, foi tanto o pessoal do multiletramento, né, que é a Optins agora, né, se eu não me engano, tem um grupo agora. Então, foram eles, acho que foi do Canaã, que eles fizeram ali as artes, e a gente serviu todo o nosso produto em algo sustentável. Foi bem bacana. E assim, a secretária adorou. O pessoal olhava lá falando, meu Deus do céu, que bacana isso daqui. Nossa, Ikigai, assim, a gente foi bem elogiado, mas em função do que eles fizeram. E aí lá estava a secretária dos povos indígenas e originários. Do estado. E aí a gente teve assim uma conexão bem bacana.
Então, assim, o que eu entendi disso tudo? Que se a gente se organizar e levar um projeto para eles lá, vai ser muito bem recebido. Tanto que ela falou que ela quer vir para cá, porque ela percebeu, assim, não, foi mostrando, né? Todos os projetos que tem, eu não sabia desse daqui, mas eu falei que lá em Gurupi a gente faz muitos projetos com os indígenas e que seria muito interessante ela passar para cá e entender o que é Gurupi. O que sai por aqui, né? O que sai em contribuição, né, aos indígenas. E também mostrei também da prefeitura, foi uma outra indígena, que foi a Marília, acho que vocês já fizemos. Ela já esteve aqui, ela é fantástica, ela fez umas barquinhas, assim, tudo com folha de bananeira. Foi ótimo. Foi algo, assim, espetacular, tanto que lá no dia, você estava lá, né, Alex? Lá no dia eu também servi tudo em cima das folhas de bananeira. E foi ela que fez. Inclusive, assim, é um agradecimento a ela, porque foi muito bacana. Dá um abraço para ela aí, né, Lucas? Exatamente. Eu acho que chamou assim, bastante atenção. O pessoal ficou encantado pelas artes também. E eu acho que a gente pode pensar em começar a envolver associar mais esse tipo de isso, coisa, né? sabe? Sim. Interessante. Porque é importante. Tipo, lá na Ikigai tem muita bananeira, por exemplo. Então, se aprender a fazer o sabonete falado hoje, né? Dá para associar, né? O creme ali, né? O creme, né? Entendeu? Então, eu acho que... Interage duas temáticas. Então, eu acho que a gente, esse ano, só nesses 15 dias, a gente fez uns contatos, assim, muito fortes, muito bacana, que eu acho que dá para contribuir aqui com o desenvolvimento aqui de Gurupi, com certeza. Vai crescendo cada vez mais. E mandar um abraço para Marília, né? Alex falou. Se quiser falar, um abraço para Marília. Ô, Marília, muito obrigada. A gente arrasou. E a Marcilene também. Também projeto lá, ela trouxe. Marcilene, vamos convidar ela depois, né? Para vir aqui. A gente já teve a oportunidade de entrevistar a Marcilene na SICTEG. Isso, mas eu acho que tem que vir aqui. Tem que vir agora com a câmera. Com esse novo formato, né? Novo formato. Que vai ser bem bacana. Ela também tem muita coisa para falar. Tem muita história. Entendeu? Então, eu acho que são umas pessoas chaves aí. E logo depois, quem sabe, a secretária, ela é muito acessível. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, acho que... Já vamos pegar o contato com a Marisa, né? Nós já temos esse contato da Marisa. Ela gostou muito, gente. Ela até quis levar para ela. Eu falei, não, pode levar o que você quiser, né? Por quê? Porque é algo que, assim, marcante, lembra né? das atividades que tá sendo feita para cá. E representa o Estado, né? Isso. São coisas que... a cara do Estado, né? Pois é. Isso e eu bom. acho legal isso. Que a pessoa fala, mas aí você vai dar mais atenção a isso do que a Ikigai. Eu falei, não... Eu falei, trabalhar em parceria, tá dentro do conceito, e se não tiver eles como parceiro, eu não vou ter essas artes todas. Então, assim, é importante trabalhar sempre em parceria, citar mesmo, acho que as pessoas que colaboram têm que ser reconhecidas, assim, e a trabalho gente trabalha cooperativo, né? De cada... Mas eu tô muito... viu, Marília? Eu quero muito levar a Marília para dar um curso lá na piscicultura. Para quem abriu o curso, né? Aí ela, assim, abriu o espaço, na verdade, para ela ir lá e fazer o curso. Que agora a gente tá com um espaço bom, também mudou lá. O espaço também ficou bem bacana. Tá, legal. Ficou maior lá. Então tem um espaço bem bacana para fazer o curso lá. Ótimo. Muito bom. Beleza? Mais alguma coisa que você queria Não, acho que agora foi. Agora foi tudo, né? Lucas, então agora vamos da parte final, né? Marisa, muito obrigado. Imagina, novamente, foi um prazer. né? Marisa sempre à disposição, assim, sempre que ela a gente conversa, né? Mesmo. E assim, a gente sempre tem uma conversa muito boa, né? Assim, sempre flui. Que dava para ficar aqui mais um tempão, né? Dá. Mais algumas horas. Naquela época que nós conversamos, nós falamos, vai ter uma segunda, né? Foi. Mas não falava que era uma Vai ter uma terceira, quarta, e vai. Quando a gente tiver uma nova mudança, né? Uma nova temporada, chama. Me parece que Marisa vai ter um novo. novo cenário, né? Mas pode chamar antes também, que não tem problema não. Aqui também a gente está sempre inovando. Não, mas isso aí é bom, tá vendo? A gente tá crescendo junto. Isso, exatamente. Então, agradecer novamente, tá? A presença aqui da Marisa. Deixar à disposição aí, né, as redes sociais da Piscicultura Ikigai. É o quê? O Instagram é isso daí, Piscicultura Ikigai. Tá? E as redes sociais também do podcast, né? Fala Consciência PDC.
onde a gente vai sortear os brindes aí, né? Não esqueçam dos brindes. Exatamente. Não esqueçam dos brindes e não esqueçam do curso que está à disposição. E aproveita, né? E segue lá. E segue, se inscreve. Nas redes sociais. Exatamente. Da Marise, da Ikigai, né? No YouTube. Eu acredito que está vindo gente já de Minas Gerais. Tá certo. Fazer o curso aqui. Olha aí. Vai ter mais turma, viu? Amém. É diferencial. Amém. Bom demais. Beleza? Beleza. E é isso, pessoal. Você falou dos parceiros? E os parceiros, o curso de jornalismo da Unirg, Rádio 95.9 FM, a Unirg FM, e que esse é um projeto da UFT Gurupi. Também, o UFT Gurupi também está no Instagram, está sempre aí parceira desse projeto. Tá. E agradecer também aos nossos colegas ali, Leandro. Os colaboradores aqui. E Barbosa, Wesley Barbosa, Isso experiente. Aí. Agradecer vocês aí. E a Marise, agradecemos aqui sua presença. E a todos, nós ficamos por aqui nesse dia e até uma outra oportunidade. Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau. Abraço, Tchau, pessoal. Marise. Tchau, tchau. Obrigada, gente.